Seja bem-vindo ao Bloomberg desta semana. Hoje analisamos os temas quentes da semana, ainda há incerteza em torno da Grécia e também a OPA lançada sobre o BPI. São meus convidados Nuno Serafim, Diogo Santos Teixeira e também Luís Bravo. Aos três bem-vindos a este Bloomberg. Antes de iniciarmos a conversa hoje, dar-lhe conta de uma das notícias precisamente que marca os últimos dias e para a qual ainda não há uma resposta definitiva. Os ministros das Finanças da Zona Euro reúnem-se esta sexta-feira em Bruxelas para tentar desbloquear o impasse na Grécia. O encontro extraordinário está marcado para as 14h, hora de Lisboa, e acontece um dia depois de Atenas entregar formalmente ao Eurogrupo o pedido de extensão do empréstimo por mais 6 meses, que acabou, entretanto, por ser rejeitado por parte da Alemanha. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της διαπραγμάτευσης, κρίσιμη και ευαίσθητη. Καταθέτουμε προτάσεις και ευελπιστούμε να περάσουμε αυτόν τον κάβο που θα μας δώσει δυνατότητες να προχωρήσουμε. Foi com o intuito de virar a página que a Grécia entregou esta quinta-feira ao Eurogrupo um pedido formal de extensão do empréstimo e não do programa de resgate. O pedido visa um prolongamento por 6 meses do acordo de empréstimo, como confirmou, aliás, o presidente do Eurogrupo. Do lado da Alemanha, há cautela nas reações. With this modesty, we will do our very best to fight for what is urgently needed, but the room of maneuver is limited, and it's not only one member state. It's in all together, and therefore everyone has to. And once again, the precondition is that we don't destroy mutual trust. Otherwise, it will not work. França, pela voz do ex-presidente Nicolas Sarkozy, defende que a Grécia deve pagar a dívida. Aucune chance qu'ils réussissent. Mais regardez où se trouve la Grèce aujourd'hui, obligée de tendre la main. Parce qu'un Premier ministre qui a fait campagne en disant n'importe quoi conduit son pays au bord de la faillite. Et il faut dire à la Grèce, que j'aime pour tout un tas de raisons, et notamment familiales, vous devrez payer vos dettes, vous devrez rembourser vos dettes. O pedido da Grécia surge um dia depois do BCE ter aumentado o limite da linha de emergência para os bancos gregos de 65 para 68,3 mil milhões de euros. O valor é menor do que os 10 mil milhões que terão sido pedidos pelo governo de Atenas, mas, segundo os analistas, não deixa de ser um sinal da debilidade financeira na banca grega. A próxima avaliação ocorre dentro de 15 dias. Nuno, e a verdade é que nas últimas horas tivemos aqui um corrupio de notícias, algumas delas até divergentes. Por um lado, tivemos a entrega, tal como era esperado, do plano, o famoso plano irrecusável, como dizia o governo grego, ao Eurogrupo, mas de imediato nas redes sociais foi lançado o comunicado do próprio Ministério das Finanças alemão dizendo que rejeita esta proposta, no fundo, porque não contém, estou a citar, uma solução substantiva e de resto não está em linha com aquelas que são as normas ou os critérios do Eurogrupo. Em que é que ficamos, Nuno? Bem, vamos ter que ver amanhã em que é que ficamos. Eu acho que provavelmente amanhã não vai ser suficiente. Neste momento o que é que temos? Temos basicamente uma Grécia que... Temos aqui também um grande problema de semântica, ao fim e ao cabo. Temos uma Grécia que quer uma extensão do empréstimo, queremos uma Alemanha, queremos um Eurogrupo e queremos uma Europa que obviamente quer uma extensão do programa. E estamos aqui um pouco no limbo a discutir o wording deste acordo. Obviamente para a Europa é complicado e todos nós entendemos porquê, e nós portugueses especialmente, aceitar uma flexibilização tão evidente das condições que se dá à Grécia. Por outro lado, também temos que perceber que o governo grego foi investido legitimamente em eleições para renegociar e para desafiar o programa. Eu acho que o plano de fundo, e aliás as declarações do Sr. Juncker hoje, enfim, ajudam um pouco a tese grega e de certa forma mostram alguma bastante estranheza, especialmente pelo momento em que elas foram proferidas, ou seja, a um dia antes do término do prazo que foi dado à Grécia para chegar a um acordo com o Eurogrupo. Que mensagem, já agora, se me permites, e é uma questão para todos,
É que ao longo destes últimos anos, e nomeadamente desde que Portugal foi intervencionado, portanto desde abril de 2011, houve uma constante de declarações divergentes das instituições, algumas delas que também participam do apoio a Portugal, participaram do apoio à Grécia e do apoio à Irlanda, que por um lado diziam, e no momento do acordo que era assinado, tinham que seguir um caminho determinado à austeridade, adaptado a cada economia, mas depois no dia seguinte, numa conferência qualquer, o presidente do FMI o diretor-geral do FMI vinha dizer se calhar a austeridade cega não é o ideal, se calhar não devem ser tão exigentes porque a economia não cresce, o desemprego aumenta, etc. Juncker, a seguir esta mesma linha, não queria aqui também, ou não dá asa que países como precisamente a Grécia depois venham dizer nós não temos condições para seguir estes planos? Claro que sim, mas temos que perceber que, de facto, hoje em dia sabemos que os programas não eram perfeitos. Aliás, a perfeição é algo que é muito difícil de encontrar no nosso universo. Mas os programas tinham algum grau de imperfeição. Desde logo, eu lembro-me dos muito célebres múltiplos, não é? Ou seja, os multiplicadores. €1 de austeridade que se estimava que no início iria retirar menos de €1 de riqueza, na realidade retirou mais de €1 de riqueza. E, portanto, isso alterou completamente as contas que os técnicos fizeram e que depois não tiveram grande aderência com a realidade. Portanto, desafiar o programa, eu acho onde nos devemos centrar. Eu espero que os políticos resolvam as suas contendas e que, enfim, a Grécia se mantenha no euro pelo menos por mais 6 meses. Aquilo que eu entendo e aquilo que eu percebo é que o cenário de base, toda a gente está de acordo. Toda a gente está de acordo do princípio, que é a Grécia quer 6 meses para renegociar um programa, de facto, porque foram detectadas fragilidades nos programas de assistência anteriores, que neste momento urge resolver. E, portanto, eu acho que aí mais ou menos todos se entendem. Agora estamos, de facto, num impasse ao nível que tem muito a ver com semântica, tem muito a ver com política, tem muito a ver com credibilidade, que tem que ser resolvido. Não nos podemos esquecer, e isto acho que às vezes quando começamos a discutir o tema da Grécia, se foram bons alunos, se foram maus alunos, claramente não fizeram um trabalho tão bom quanto nós, no sentido de seguir ou ter capacidade, estoicismo para aguentar a austeridade que nos foi imposta pelo programa. Aparentemente os gregos não o fizeram, mas a verdade é que a Grécia está há 5 anos em programa de assistência e trimestralmente tem revisões trimestrais da Troika que, enfim, faz o check and balances, se as reformas estão a ser implementadas, se a austeridade está a ser implementada. E a verdade, eu nunca li, para ser completamente sincero, os programas e os relatórios trimestrais que revêem, de facto, a aderência do programa e a forma como o programa está a ser ou foi implementado na Grécia, mas a verdade é que o resultado final foi que os desembolsos foram sempre feitos. Portanto, alguma coisa eles fizeram. Se calhar não fizeram, enfim, com o rigor que nós fizemos, mas temos que ter aqui alguma capacidade negocial e algum jogo de cintura, porque apesar de neste momento a Europa estar muito mais protegida e haverem mecanismos de defesa, a mesma coisa aconteceu quando a Lehman foi à falência e nós sabemos o problema que existiu. E, portanto, eu creio que uma Grécia fora do euro iria levantar grandes problemas políticos numa primeira instância e numa segunda fase pôr à prova todos estes mecanismos que, entretanto, foram implementados, mas muitos deles não foram testados tão pouco, foram só palavras do Sr. Draghi, na maior parte dos casos, era algo que eu não queria efetivamente ver. Diogo, olhando e pegando ainda naquela questão das divergências nas declarações, é algo que também temos acompanhado aqui nos últimos anos, mas também para este ultimato, no fundo, que foi feito à Grécia, parece-te que é possível, e pegando, não sei se partilhas da visão do Nuno, que temos aqui muita semântica, e eu diria até alguma retórica também aqui à mistura, mas parece que vai ser possível chegar a um consenso quando estamos a discutir questões como nós não queremos o termo Troika, queremos um grupo de parceiros liderado pela Comissão Europeia, nós não queremos uma extensão do prazo, não queremos uma extensão do programa, queremos uma extensão de prazos. Acho que, francamente, desde o início desta fase negocial, estou um pouco mais negativo, provavelmente, do que o entendimento geral, e continuo a estar por um motivo muito simples, é que, de facto,
é difícil, ao fim de poucas semanas depois das eleições, deitar ao chão as promessas que foram feitas e, portanto, o ponto de partida deste mal-entendido, deste autismo partilhado da Grécia com o resto da Europa, são promessas falsas que foram dadas aos gregos. É a promessa que se podia obter mais dinheiro sem compromissos, sem continuar com a política de austeridade que tinha sido feita até ao momento na Grécia e, portanto, há obviamente alguma flexibilidade para atenuar o ritmo, nomeadamente de déficits primários ou de excedentes primários que são exigidos à Grécia, mas não há compromisso a nível da zona euro e a nível da Europa para deixar perfeitamente livre a Grécia de qualquer compromisso em relação aos seus objetivos de reformas estruturais. E, portanto, aqui, este mal-entendido, eu francamente não estou a vê-lo a ser resolvido e, de facto, as últimas propostas ou ausências de propostas, consoante se ou faz a leitura da Alemanha, nomeadamente, fazem com que continua a passar tempo, continua a haver mais emergência, continua a haver mais fluxos de capitais a saírem da Grécia, mas não se está a aproximar de uma solução, até pelo contrário, dá a impressão que começa a haver um certo cansaço por parte da Europa perante uma retórica grega que não mudou, quer mais dinheiro, sem compromissos, quer ter liberdade durante 6 meses, basicamente preparar o seu trabalho de casa, quando já deveria ter feito isso. E parece-me um ponto importante, Diogo, que é, imaginemos que os parceiros europeus aceitavam este período de 6 meses em que diziam, bem, a partir de amanhã começa o relógio a contar, são 6 meses certos, entretanto vocês vão ter então acesso a alguma liquidez. O que é que a Grécia poderá fazer nestes 6 meses? O que é que estará em cima da mesa? O que a Grécia tenta fazer é perceber onde é que pode ir buscar, eventualmente, receitas fiscais suplementares, nomeadamente junto dos grandes patrimónios, junto dos grandes grupos, ainda há grandes grupos na Grécia, para financiar programas sociais, ou que eles chamam sociais, nomeadamente recrutar novamente funcionários, aumentar despesas mesmo de combate à pobreza e, portanto, tentar resolver uma parte dos problemas graves que esta austeridade de 5 anos levou na Grécia. O problema é que, infelizmente, não vai haver 6 meses. Ou seja, não vai haver um acordo por parte dos parceiros europeus de deixar a Grécia ir durante 6 meses fazer essa preparação. Eles exigem já o que é que vai ser feito, um programa. E, aliás, foi esse mesmo anúncio que foi feito no fim do Eurogrupo da semana passada, onde via-se vários países europeus dizerem que a Grécia não propôs nada. Ou seja, a única coisa que é proposta pela Grécia é dê-nos mais dinheiro e daqui a 6 meses fazemos contas e dizemos o que é que vamos fazer. O problema é que as únicas medidas que foram anunciadas pelo governo grego são medidas que vêm desfazer uma parte do programa de austeridade que foi levado até agora na Grécia, nomeadamente, portanto, recrutar funcionários, aumentar o salário mínimo, limitar eventualmente perdão de dívidas ao Estado para pessoas que não possam pagar as dívidas que têm, etc. Portanto, não há, hoje em dia, há um afastar demasiadamente grande, acho eu, entre o ponto de vista dos gregos e o ponto de vista do resto dos parceiros europeus para haver um compromisso. Eu, francamente, continuo muito negativo em relação ao desfecho. Estou muito menos negativo, provavelmente, do que o Nuno, em relação aos impactos concretos de uma saída da Grécia do euro. Acho que hoje os mercados estão preparados, independentemente dos mecanismos estarem preparados, acho que os mercados estão preparados a uma saída da Grécia. Luís, e as atenções à falta de consenso e com o aproximar do dia, sexta-feira, é no fundo o final deste ultimato, mas estão muito atentos também ao papel do BCE, nomeadamente no que diz respeito a ela, à linha de cedência de liquidez de emergência. A verdade é que esta quarta-feira foi anunciado um aumento de mais de 3.300 milhões de euros para a banca grega. De alguma forma também te surpreendeu, antecipando, no fundo, este movimento de hoje do governo grego? Ou seja, o BCE não deveria ter aumentado esta cedência de liquidez, deveria ter mantido ou deveria ter aumentado mais? Porque e aqui tenho lido opiniões divergentes, porque há quem diga que aumentaram as pressões porque aquilo que era esperado é que a linha aumentasse em 10 mil milhões e foi só aumentada em 3.300 milhões. Há quem diga que o ideal... Exatamente. Sì,
Boa noite. Antes de mais, só voltando um bocadinho atrás para enliar depois os temas todos, até porque estava a dizer alguma coisa sobre isto. Eu acho que nós não nos podemos esquecer de como é que de onde é que isto vem tudo. Isto vem tudo de um desequilíbrio que existe dentro da zona euro e que com a crise das dívidas soberanas criou um cenário tremendamente experimentalista, onde nós chegámos a debater se efetivamente não sabíamos se na próxima semana íamos ter uma Europa com 12, com 6, com 4, ou se ia haver euro ou não. A conclusão a que se chegou, e isto para resumir um pouco a história, é que o euro é um bicho difícil de desatar. E ninguém queria, e aí, como o Nuno Serafim falou, ninguém queria arriscar a ver uma nova Lehman e era preciso estancar. A questão é que a solução disto tudo é, de facto, criar uma Europa, ou tal zona monetária ótima, onde não sejam precisos programas. Não é? Mas a verdade é que houve países que souberam perceber na altura, julgo eu, e melhor no meu entendimento, como Portugal e Irlanda, também tinham uma situação menos gravosa, mas souberam perceber com que Europa é que poderiam contar e que isto iria ser faseado. E houve países, que eu julgo eu, como a Grécia, que perderam muito tempo durante os primeiros anos. E isso criou uma situação social muito complicada de gerir. Nós, em Portugal, tivemos 2 ou 3 anos complicados, em termos de austeridade, mas depois as coisas começaram-se a compor porque, efetivamente, começaram a vir ao de cima também os fatores positivos das reformas. Eu julgo que havia uma percepção errada por parte da Grécia do poder que teriam sobre um eventual efeito dominó relativamente à Europa, e eu julgo que este novo Executivo tentou jogar isso num braço de ferro com as autoridades europeias, no sentido de ter um acordo que lhes permita utilizar parte desse excedente primário que conseguiram criar nesta última fase governativa para estancar um pouco a questão social dentro do país. Um dos argumentos daqueles menos visíveis que também o novo Executivo aponta é também o ressurgimento da extrema direita dentro da Grécia, e esse era um argumento que seria esse o ponto. Eu acho que foi um peso demasiado, e a fase onde eles vieram fazer este braço de ferro foi na pior situação possível. Foi na situação em que a Grécia tinha um relógio a caminhar neste primeiro trimestre em termos de necessidades de financiamento muito complicadas, e isso fez com que nos últimos dias ou nas últimas semanas tenham que retirar parte das suas propostas. Eu acho que isso é o caminho mais provável. Dá-me a sensação que as autoridades europeias, e sobretudo aqui a Alemanha, não estará disponível para fazer grandes acordos ou grandes cedências em termos de... para a reação quase imediata, com uma separação de alguns... Mas não é pouco habitual, pois não é pouco habitual. Ele faz sempre isto primeiro. O Ministro das Finanças, existe sempre esta primeira reação. E não é improvável que seja procurada qualquer coisa entre meio que permita minorar este impacto social. No caso do BCE, para ir um pouco ao encontro daquilo que tínhamos falado anteriormente, parece-me menos provável, porque o BCE também tem que se manter um pouco à parte da questão política. E a verdade é que, havendo várias leituras... algumas garantias. Sim, exato. Mas havendo várias leituras, pode-se retirar a leitura de que, efetivamente, por um lado, o BCE não quer, desde já, incumprir com o mandato de manter a estabilização financeira dentro da zona euro, e para todos os efeitos a Grécia ainda faz parte da zona euro, e pode-se também retirar a ilação contrária de que, efetivamente, se fez com os 3 milhões, porque é que não fez logo a cedência mais alargada e que poderia, de facto permitir uma maior confiança aos investidores. Um dos pontos que estará presente nesta proposta que foi entregue ao Eurogrupo é precisamente que volta a introduzir aquele regime de exceção para que a dívida grega possa voltar a ser aceito como colateral junto Vai do ser BCE. necessário uma pirueta muito grande por parte, um recuo muito adicional ainda grande por parte das autoridades da Grécia, diria eu, porque de facto acho que ainda existe um caminho longo para haver algum encontro de posições. A própria questão do BCE estar a transmitir, digamos, liquidez ao sistema bancário grego a conta-gotas indicia que existe de facto ali alguma desconfiança, mas se queres a minha opinião, eu julgo que será muito difícil, estou mais tentando a concordar mais nesta questão com o que o Nuno disse, será muito difícil que a Europa deixe cair a Grécia
tão facilmente como se calhar é a percepção de alguma parte do mercado. Embora também não me pareça que vai ser um debate fácil e provavelmente ainda vamos assistir a algum episódio intermédio no que diz respeito a chegar a um acordo. Não tivemos também. Não, só em relação à liquidez, não nos podemos esquecer que a liquidez que é dada pelo Banco Central grego. O que significa que o risco, hoje em dia, está mais no Banco Central grego do que propriamente do BCE. Pronto, o BCE ainda terá alguns ativos gregos no seu balanço por vias das cedências de liquidez anteriores, mas que pouco e pouco irão diminuir, se de facto não houver uma renovação dessa exceção. Ao contrário do Banco Central grego, que esse hoje está em primeira linha, mas que num cenário de saída do euro, pronto, ficaria com obrigações do Estado grego à mesma, embora dessa vez em dracmas e não em euros. Nuno, curiosamente, há uma semana, Yanis Varoufakis dizia que a sair à Grécia, ou depois de se desviarem as atenções da Grécia, Portugal seria o senhor que se segue. Esta semana parece que tivemos aqui uma viragem para melhor, no caso português, obviamente, porque acabou por ser usado como uma espécie de arma de arremesso, mas pela positiva, com Schäuble a destacar o trabalho que tem sido feito, a dizer que é um exemplo, e estou a citá-lo, é a melhor prova de que os programas funcionam. Portugal pode ser beneficiado de toda esta batalha, chamemos-lhe assim. Sim, eu acho que se Portugal for inteligente pode ser beneficiado praticamente em qualquer circunstância, a não ser que haja uma saída da Grécia brusca, unilateral será sempre, mas enfim, há várias formas de saída. Mas acho que Portugal pode sempre beneficiar porque, enfim, se a Grécia ficar é porque, obviamente, vai ter algum relaxamento ou alguma flexibilização do seu programa e Portugal, indiretamente, pode beneficiar com isso. Se a Grécia sair, eu acho que o susto político que a Europa vai, mesmo que... Eu acredito que vai haver disrupção no mercado financeiro, de qualquer das formas. Pode não ser imediata, mas terá que haver. E acho que esse susto político vai fazer com que a Europa também flexibilize e tenha uma atitude diferente para países que estão em processo de ajustamento. Agora, relativamente ao teu comentário, é interessante porque no último relatório da Troika, aquilo que foi dito foi que Portugal tinha recuado ao nível do caminho da austeridade. Ao nível das reformas, que não repôs algumas das medidas que foram... Não repôs ou não substituiu algumas das medidas que foram repostas ou que foram recusadas pelo Tribunal Constitucional e que, enfim, tinha tomado medidas no sentido de tornar a Europa, ou tornar o mercado interno menos competitivo, nomeadamente a subida do salário mínimo nacional. E agora já aparece como exemplo. Portanto, vamos lá ver. A própria Ministra das Finanças dizia em Bruxelas, penso que esta quarta-feira, que Portugal fez isso, mas apresentou, e aqui também contrapondo um pouco com aquilo que tem acontecido com a Grécia, contrapôs com algumas alternativas que até tiveram alguns resultados. Que foi crescimento económico, e tivemos nesse aspecto, vamos ter muita sorte, acho eu, por causa do efeito do petróleo. Nós sabemos que nas economias da OCDE 70% da riqueza e do PIB tem a ver com consumo, e o dinheiro que vai ser poupado pelas famílias vai haver aqui uma transferência de riqueza muito assinalável entre produtores e consumidores, e, portanto, este dinheiro vai ser todo consumido. Este dinheiro vai todo... Eu não acredito que a maior parte das pessoas que encher o depósito poupe 20 euros, que vá poupar esses 20 euros, vai gastar esses 20 euros, parece-me óbvio que vai fazer. E, portanto, isso tem um impacto económico muito assinalável, e num país como Portugal, que não é produtor, é consumidor de petróleo, vai ter também um impacto. Paralelamente, temos a descida, finalmente, a descida do euro face ao dólar, o que também é um fator positivo para as nossas exportações. Portanto, dito isto, temos de ter muito cuidado. Obviamente que todas as partes e as partes interessadas vão utilizar todas as armas ao seu dispor no sentido de influenciar a opinião pública para um lado ou para o outro. Eu gostava, de facto, que enfim, por todas as razões, que a Grécia ficasse, que houvesse uma flexibilização uma flexibilização da forma como a austeridade é implementada. Eu acho que já dei um bocadinho aquela imagem da esponja, não é? Quando nós torcemos uma esponja, a primeira vez sai muita água, depois os ganhos incrementais da austeridade vão se vindo a reduzir. E considerando que os múltiplos, e se desta vez o FMI tem razão relativamente aos múltiplos, se, enfim, houver alguma flexibilização ao nível do objetivo orçamental da Grécia de 4,5% para 2% ou para 3%, não interessa, quer dizer que o impacto
que isto vai ter na economia vai ser muito positivo, porque os múltiplos, os multiplicadores são mais do que um, isso é bom. Foi tão mau, né, na austeridade, também vai ser bom quando houver algum relaxamento da austeridade. O que não quer dizer, agora parece-me óbvio, quer dizer, que a Grécia tem um grande caminho a percorrer. E um dos caminhos que a Grécia tem a percorrer, embora aqui haja fragilidades muito acentuadas, tem a ver com a arrecadação fiscal e com a eficiência da máquina fiscal. Aliás, foram feitas muitas reportagens sobre a forma como os gregos encaram a Grécia e faz-me lembrar Portugal de há 30 anos, não é? Agora, temos que perceber aqui o enquadramento também socioeconómico, não só cultural, mas socioeconómico. A Grécia, no primeiro período de adesão ao euro, da década de 2002 a 2008, 2009, cresceu imenso. A Grécia foi dos países que cresceu mais. A riqueza agregada da Grécia era 20 ou 30% acima da riqueza portuguesa. O PIB grego era 20 ou 30% acima do PIB português. Ao contrário, Portugal teve logo problemas na entrada do euro e teve logo um crescimento muito apático. A Grécia era dos países que crescia mais, juntamente com a Irlanda. Obviamente com pouca sustentabilidade, como agora está à vista de toda a gente. E, portanto, a máquina fiscal não teve a necessidade, neste período inicial, de se armar e de ser tão eficiente como, por exemplo, o português é. E portanto, há aqui muita coisa a fazer na Grécia, há muitas reformas a fazer. Por fatalidade do destino, os grandes armadores e as grandes bolsas de riqueza da Grécia são armadores. E os armadores, é uma coisa muito engraçada, têm um ativo fixo que é móvel, não é? Portanto, os navios e as bandeiras e os pavilhões dos navios podem mudar da Grécia para o Chipre ou para Malta muito facilmente, como aliás tem vindo a acontecer, o que torna ainda mais complexo o processo de arrecadação fiscal na Grécia. Sobretudo que há um elemento que é citado, aliás, por Schäuble no seu comentário, que tem vindo a ser destruído nos últimos dias ou nas últimas semanas, que é a confiança. A partir do momento onde o governo grego, novamente eleito, vem destruir a confiança dos investidores potenciais, dos contribuintes gregos, dos parceiros europeus, em relação à sua capacidade em transformar uma eleição numa realidade económica, num programa sustentável, no rejuvenescer da economia grega, porque todos nós gostaríamos que a Grécia tivesse a crescer finalmente em 2015. Não, tem vindo a destruir essa confiança e, portanto, tenho a certeza que hoje o grego está mais preocupado a não pagar os seus impostos e a pôr alguma poupança fora do país do que propriamente a vir entregar a tempo os seus IRS, ou os seus IMIs, ou os seus impostos em geral ao Estado. Portanto, há um grande problema, um grave problema hoje, acho eu, de sustentabilidade, porque já não há confiança hoje em dia no governo grego. Basta olhar, e parece-me também um ponto interessante, que é as declarações do próprio Varoufakis, e do governo de uma forma geral, quando tomou posse, disse suspendeu imediatamente e de forma unilateral a privatização do Porto de Pireu, por exemplo. Depois foi criticado por investidores chineses e agora vem dizer, no meio nas últimas 2 semanas, que as privatizações não estão terminadas, são para continuar, mas não é para vender agora porque o preço potencial não será o melhor. Mas foi esse jogo de sombras que me parece que o governo grego não soube manter em termos de discurso nos últimos 6 anos, que já dura este problema. Porque enquanto Portugal, embora enverdando a partir do momento em que ganhou acesso ao mercado e tendo uma situação ainda muito frágil, não é? Em termos económicos, ainda está numa fase incípia da recuperação, está vendido lá fora como uma economia que conseguiu executar o programa com sucesso. Ou seja, isto trouxe confiança que permite espaço para algumas coisas mais eleitoralistas e um menor ímpeto de reformista neste último ano, que também é importante para a estabilidade política. E isso, Portugal como a Irlanda, são capazes de vir a beneficiar mais, não só em termos de ser o próximo grande caso de sucesso, a Irlanda claramente sim, Portugal ali a meio caminho, mas que a Espanha também conseguiu fazer. Porque a Espanha, eu lembro-me, esteve a dias de ser também intervencionada e conseguiu mudar claramente esse discurso. E Portugal tem aproveitado também com emissões mais longas, mas também com emissões mais curtas, depois funcionam ao nível desta confiança também do que o Diogo falava, por exemplo, e basta olhar para as manchetes de quarta-feira em que víamos Portugal financia-se praticamente a 0 a 3 meses. Os programas de assistência serviram sobretudo, e Portugal fez um bom trabalho. Podemos criticar os fundamentos e, enfim, o menu que nos foi servido,
se foi eficiente, se não foi. Mas não tinha sempre sido muito diferente. Não teria, mas o grande, eu acho que a grande vantagem foi a criação de confiança. A criação de confiança, e a confiança em si mesmo é uma variável em si mesmo macroeconómica muito poderosa. E a criação de confiança dos agentes económicos, neste caso específico, dos agentes económicos externos, porque, enfim, em Portugal as coisas continuam e o ajustamento foi todo interno, o ajustamento externo, ou melhor, o ajustamento externo foi feito à base de um ajustamento interno e, portanto, a confiança do mercado interno está muito deprimida, mas de forma mais ou menos perversa, isto criou uma confiança muito grande nos investidores externos. Isso é importante para Portugal se financiar, porque um país sem acesso a mercados de capitais e mercados de crédito não consegue, não é autogerível. Está feita a análise deste tema. Depois de um curtíssimo intervalo, vamos olhar para a OPA lançada esta semana sobre o BPI. Não sai daí.